Olá, alunos do curso de Licenciatura em Química EAD. Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Química Analítica 2. Hoje, nós estamos finalizando o nosso curso e nós veremos aqui o nosso último capítulo, que versa sobre o módulo 7, volumetria de complexação. Passando então para os nossos slides, nós temos aqui a volumetria de complexação, mas como é de praxe, nós vamos comentar um pouquinho a última aula. Na última aula, nós finalizamos a volumetria de oxirredução, com a parte 2. Nessa aula, nós falamos um pouquinho sobre a equação de Nernst, que é o potencial é igual ao potencial padrão, menos 0,059 sobre o número de elétrons, log da atividade dos produtos sobre a atividade dos reagentes. Nessa aula também nós aprendemos a calcular o potencial de uma meia célula utilizando o potencial padrão e a equação de Nernst. Deste modo, nós apresentamos aqui um exemplo onde nós temos o permanganato, o íon permanganato, e nós determinamos ele em meio ácido, o potencial dessa meia célula em meio ácido, utilizando a equação de Nernst. Nós também aprendemos a construir a curva de titulação para sistemas de oxirredução, determinando os pontos antes do início da titulação, antes do ponto de equivalência, no ponto de equivalência e após o ponto de equivalência. E por fim, nós terminamos essa aula falando um pouquinho sobre as formas de detectar o ponto final na volumetria de oxirredução. Na aula de hoje, nós vamos introduzir os conceitos envolvidos na volumetria de complexação. Isso porque as reações de complexação são vastamente empregadas na química analítica. Podemos destacar a titulação de cátions metálicos, e aqui vocês podem visualizar a complexação de um metal por um ligante. Isso a gente vai falar mais adiante para que vocês possam entender melhor. Podemos também destacar a determinação espectrofotométrica, já que muitos complexos são coloridos ou absorvem radiação ultravioleta, ou seja, quando eles complexos estão na forma livre e na forma complexada apresentam colorações diferenciadas, e a partir dessas colorações a gente pode fazer determinações espectrofotométricas. Também são empregados na análise gravimétrica, já que alguns complexos são pouco solúveis, na titulação por precipitação, na extração de cátions de um solvente para outro e na dissolução de precipitados insolúveis. Mas para que a gente possa falar de volumetria de complexação, é importante que nós possamos entender bem o que é um complexo metal-ligante. Para que esse complexo metal-ligante seja formado, são necessárias pelo menos duas espécies. Inicialmente, nós precisamos de um íon metálico, e esse íon metálico ele age como um receptor de pares de elétrons, ou seja, como um ácido de Lewis, para formar compostos de coordenação ou complexos. Como exemplo, nós temos o metal cobre 2+, ao reagir com a glicina para formar o complexo cobre-glicina. O cobre aqui, ele age justamente como íon metálico necessário para formar o complexo cobre-glicina. Nós também precisamos de um ligante ou agente complexante. Esse ligante ou agente complexante são íons ou moléculas que formam ligação covalente com um cátion ou um átomo metálico neutro, por meio da doação de um par de elétrons, que é então compartilhado para ambos. Novamente, nós vamos pegar aqui o exemplo do cobre reagindo com a glicina. Essa glicina aqui ela vai ter pares de elétrons presentes aqui no OH e no NH2, tá ok? E justamente esses pares de elétrons é que são doados para o cobre para formar a ligação cobre-glicina, do complexo cobre-glicina. Uma curiosidade é que a maioria dos íons metálicos em solução aquosa existem na forma de aquocomplexos. Por exemplo, o cobre, na verdade, em meio aquoso, ele está na forma de tetracobre, 2+. O cádmio, por outro lado, ele está na forma de hexacocádmio 2+. Porém, frequentemente não utilizamos esses aquocomplexos, não representamos na forma de aquocomplexo e preferimos escrever de forma simplificada apenas o íon metálico, como se fosse uma espécie não complexada. Uma outra informação importante
já que nós vamos trabalhar com volumetria de complexação, é entender o que é o número de coordenação. Esse número de coordenação representa o número de ligações covalentes que o cátion tende a formar. Por exemplo, o cobre 2+, ele tem um número de coordenação 4. E, portanto, quando ele forma o complexo tetrato cobre, ele vai se ligar a 4 ligantes de água para formar o complexo tetrato cobre 2+. O cádmio, ele já tem um número de coordenação 6, então ele vai se ligar a 6 moléculas de água. Esse número de coordenação, ele é função direta do tamanho ou do raio iônico do cátion metálico e do ânion. Assim, se o tamanho do cátion metálico aumenta, o número de ânions que ele coordena também vai aumentar. As espécies podem formar, portanto, espécies carregadas positivamente, neutra ou negativamente. Por exemplo, o cobre, quando se complexa com a amônia, para formar o tetramin cobre 2+, ele apresenta uma carga positiva e por isso é um complexo catiônico. O exemplo que nós apresentamos anteriormente do complexo cobre-glicina não apresenta carga e por isso é um complexo neutro. E o cobre, ao complexar com o cloro, o íon cloreto, ele forma o tetacloro cobre 2- e, portanto, é um complexo aniônico. É importante também nós falarmos um pouquinho dos tipos de ligante. Uma vez que um ligante que possui um único grupo doador de elétrons é chamado de ligante unidentado. Como exemplo, nós temos a amônia, que tem apenas um ponto aqui de doação de pares de elétrons, e a metilamina, que também apresenta um par de elétrons disponível aqui no nitrogênio. Já um ligante que possui 2 grupos disponíveis para formar ligação covalente é chamado de ligante bidentado. Como exemplo, nós temos a glicina, que apresenta pares de elétrons no oxigênio do OH e no nitrogênio do NH2, e a etilenodiamina, que apresenta pares de elétrons nos nitrogênios. Podem ainda existir ligantes polidentados ou multidentados, conforme o número de grupos doadores de elétrons disponíveis. Por exemplo, essa molécula grande aqui é do EDTA, o ácido etileno diamino tretacético, e ele apresenta 6 pares de elétrons disponíveis para doação. Por isso, ele é um ligante hexadentado. Mais adiante, nós falaremos mais sobre o EDTA, porque ele é uma molécula-chave dentro da volumetria de complexação. Isso porque ele é uma das moléculas que formam os chamados quelatos. Quelato é um termo que vem de grande garra, ou quela, do grego quele, dos crustáceos, e se refere à forma como o íon metálico são aprisionados no composto. Por exemplo, na figura que nós apresentamos no início da aula, nós temos um metal complexado a um ligante, e esse ligante, na verdade, é o EDTA, que se complexa a esse metal como se fosse as garras de um caranguejo. Nessa representação esquemática, nós temos a molécula de EDTA sobreposta a um caranguejo para que possa representar o conceito de quelato. Um quelato, ele é produzido quando o íon metálico coordena-se com 2 ou mais grupos doadores de um único ligante para formar um anel heterocíclico de 5 ou 6 membros. Ou seja, para que ocorra a formação do quelato, necessariamente é preciso que se forme um anel heterocíclico com 5 ou 6 membros. Por exemplo, o cobre, ao se complexar com a glicina, ele vai formar esse complexo cobre-glicina, e esses 2 pontos aqui onde eu tenho doação de pares de elétrons vão se ligar ao cobre para formar esse anel aqui, heterocíclico, porque tem átomos distintos, com 5 membros, caracterizando ele como um quelato. É importante também nós falarmos do equilíbrio que envolve as reações de complexação. Isso porque, como nós já destacamos, as reações de complexação envolvem um íon metálico reagindo com o ligante para conformar um complexo metal-ligante. Por exemplo, nós temos um metal genérico reagindo com um ligante, formando um complexo metal-ligante. O exemplo que nós já apresentamos aqui é do cobre complexando com a amônia, formando tetramin cobre 2+. Outro exemplo é do cobre 2+, complexando com íons cloreto para formar o tetacloro cobre 2-.
As reações de complexação ocorrem, portanto, em etapas. Além disso, frequentemente a reação anterior é seguida por outras reações. Por exemplo, nós temos inicialmente a complexação do metal M com o ligante L para formar o complexo Ml. Esse complexo Ml pode, numa segunda etapa, se complexar a outro ligante para formar o complexo Ml2. E assim sucessivamente, o complexo Ml2 se complexa com um terceiro ligante para formar o complexo Ml3. E assim, a enésima vez, o complexo MLN-1 mais um ligante vai formar o complexo MLN. Os ligantes unidentados são adicionados invariavelmente em uma série de etapas. Por exemplo, a amônia, ela vai se aderir ao meu cobre para formar o amim cobre, numa primeira etapa. Numa segunda etapa, eu tenho a complexação de mais uma amônia para formar o diamim cobre. Numa terceira etapa, 3 amônias, triamim cobre. E numa quarta etapa, 4 amônias, tetramim cobre. Tá ok? Já os ligantes multidentados, eles podem satisfazer o número de coordenação máximo do cátion com apenas poucos ligantes. Por exemplo, a glicina, que tem 2 pontos de doação de elétrons, ela pode complexar ao cobre com uma glicina ou 2 glicinas. Com 2 glicinas é o suficiente para que você satisfaça o número de coordenação 4 do cobre, já que ele tem 2 pontos de doação de elétrons. As constantes de equilíbrio para as reações de formação de complexos são geralmente escritas como constantes de formação, ou KF. Para o nosso exemplo genérico do metal se complexando ao ligante L para formar o complexo Ml, nós temos então que o equilíbrio é regido aqui por essa constante KF1, e esse KF1 é dado como sendo a concentração do meu produto, que é a concentração do complexo Ml, dividido pelas concentrações do reagente, ou seja, a concentração do metal vezes a concentração do meu ligante. Para as etapas subsequentes, nós temos então que o complexo Ml pode se complexar a um segundo ligante para formar o Ml2. Esse equilíbrio é regido, então, pela constante Kf2. E o Kf2 vai ser dado, então, pela relação entre a concentração dos produtos sobre os reagentes. Novamente, aqui, esse complexo Ml2 pode se complexar numa outra etapa com um outro ligante para formar um Ml3. Isso é regido pela constante Kf3. E o meu valor de Kf3 vai ser justamente a relação entre a concentração dos produtos sobre reagentes. Isso nós podemos extrapolar a enésima razão, e aí nós temos que Kfn vai ser igual à concentração de MLN sobre MLN-1 vezes a concentração do meu ligante. A seletividade de um ligante em relação ao íon metálico está diretamente relacionada com a estabilidade dos complexos formados. Por exemplo, a constante de formação ela é diretamente proporcional à seletividade do ligante com o metal. Como exemplo, nós temos que numa reação de um complexo EDTA magnésio com um segundo metal, esse metal pode deslocar o magnésio e liberá-lo. Isso só é possível se a constante de formação da reação de formação do complexo EDTA magnésio for menor do que a constante de formação do EDTA M2+. Portanto, quanto maior a constante de formação, mais difícil você deslocar o seu metal. Quanto menor a constante de formação, mais fácil você deslocar, tá certo? Podemos escrever também o equilíbrio como a soma de etapas individuais. Neste caso, temos as constantes de formações globais, designadas aqui pelo símbolo beta. Para a nossa reação inicial aqui do metal complexando com o ligante para formar o Ml, o equilíbrio também vai ser regido por uma constante global, dada aqui por beta1, e esse beta vai ser igual à relação da concentração dos produtos sobre os reagentes. Por sinal, nesse caso específico aqui, o valor de beta1 coincide com o valor de Kf1, uma vez que nós estamos na etapa inicial. Isso não acontece nas etapas seguintes. Por exemplo, se eu tenho um metal agora complexando não com um, mas 2 ligantes, eu tenho a formação direta do complexo Ml2.
Portanto, esse equilíbrio vai ser regido aqui por uma constante chamada beta 2. Esse beta 2 vai ser igual à concentração do produto sobre as concentrações dos reagentes aqui elevado ao quadrado, porque nós temos dois ligantes. E eu posso afirmar para vocês que esse beta 2 equivale ao produto entre o KF1 e o KF2. Isso porque o KF1 vezes o KF2 nada mais é do que a relação das concentrações dos produtos e reagentes para o meu KF1 vezes a relação das concentrações dos produtos e reagentes para o meu KF2, e se cancelarmos aqui os termos que são equivalentes, nós temos justamente a relação das concentrações que correspondem ao meu valor de beta 2, tá ok? Como queríamos demonstrar, ou seja, beta 2 equivale a KF1 vezes KF2. No caso aqui do metal complexando com 3 ligantes, nós temos a formação do beta 3. Esse beta 3, essa constante global beta 3 é dada então pela concentração dos produtos pelos reagentes, e ela vai equivaler ao produto do KF1 pelo KF2 pelo KF3. Nós partimos aqui para a enésima reação. Nós temos então o equilíbrio regido por uma constante global chamada beta N, que vai ser igual à concentração de mLn sobre a concentração do metal vezes a concentração do ligante elevada a N. E, portanto, equivale esse beta N ao KF1 vezes o KF2 vezes o KF3 até KFN, tá ok? Para um dado metal, podemos calcular a fração da concentração total do metal que existe naquela forma. E essa fração é dada pelo valor de alfa. Como é que então calculamos o alfa para um dado metal? O alfa vai ser, portanto, a concentração de metal dividido pela concentração total do metal presente no meu reacional. Se, por outro lado, quisermos calcular a fração da concentração do complexo Ml, nós vamos então pegar a concentração do complexo Ml dividido pela concentração total do metal. Novamente, aqui na enésima reação, o alfa mLn vai ser igual à concentração de mLn dividido pela concentração total do metal, onde Cm é a concentração total do metal e que é escrita como sendo a soma da concentração do metal livre mais a concentração do metal complexada com um ligante, com dois ligantes e com enésimos ligantes aqui. A partir das constantes de formação global, as concentrações desses complexos podem ser expressas em termos da concentração do metal livre. Por exemplo, beta 1, que vai ser igual à concentração de ml sobre m vezes L, pode ser reescrito aqui em função da concentração do complexo como sendo beta 1 vezes concentração do metal, concentração de L. Já beta 2, que é igual à relação da concentração do complexo Ml2 sobre a concentração do metal vezes L ao quadrado, pode ser reescrito em função apenas da concentração do complexo Ml2 como sendo beta 2 vezes concentração do metal vezes concentração do ligante ao quadrado. Beta N vai ser igual, então, à relação da concentração da espécie mLn sobre a concentração do metal vezes a concentração do ligante elevada a N. Essa concentração dessa espécie complexada aqui, a enésima proporção de ligante, vai ser igual a beta N vezes a concentração do metal vezes a concentração do ligante. Nós substituímos então as expressões 1, 2 e 3 na expressão da concentração do total do metal, que é essa aqui que foi dada anteriormente. Nós temos então que a concentração total do metal vai ser igual à concentração do metal mais a concentração de ml, que nós vimos na expressão 1, pode ser substituída por beta 1 vezes a concentração do metal vezes a concentração do ligante, mais a concentração do complexo Ml2, que nós vimos na expressão 2, que pode ser substituído por beta 2 vezes a concentração do metal vezes a concentração do ligante, mais aí na enésima razão, beta N vezes a concentração do metal vezes a concentração do ligante elevado a N. Rearranjando a expressão anterior, temos então, colocando aqui M em evidência, que a concentração do metal vai ser igual a M vezes 1 mais beta 1 é L, concentração do ligante, mais beta 2 vezes a concentração do ligante ao quadrado, mais aqui na enésima proporção, beta N vezes a concentração do ligante elevado a N.
Conhecendo a concentração total do ligante, agora o alfa-M pode ser determinado. Isso porque basta substituí-lo na expressão do alfa-N, substituir o valor da concentração do ligante na expressão do alfa-N e cancelando aqui a concentração do ligante, nós temos que o alfa-N, ou seja, a proporção de metal no meu equilíbrio, vai ser dado por essa relação aqui apresentada. Na sequência aqui, a gente pede que vocês encontrem o alfa-Ml, o alfa-Ml2, o alfa-Ml3 e o alfa-Mln, para que vocês possam praticar esses cálculos que foram apresentados até agora. É um cálculo puramente braçal, tá ok, gente? Vocês podem usar como exemplo o caso anterior e é válido para que vocês possam fixar esse conhecimento. Mas no nosso estudo específico aqui, nós vamos concentrar no equilíbrio de complexação envolvendo um ligante específico que é o EDTA. Esse EDTA é um ácido fraco, para o qual o pK1 é 2, o pK2 é 2,63, o pK3 é 6,16 e o pK4 é de 10,26. Esses valores mostram claramente que os dois primeiros hidrogênios são mais facilmente dissociáveis do que o outro, isso porque ele é um ácido fraco, tetraprótico, né? Nesta discussão, o EDTA será representado apenas pelo símbolo H4Y, onde os 4 hidrogênios referem-se aos hidrogênios dissociáveis dos 4 grupos carboxílicos. Como nós vimos anteriormente, a molécula de EDTA é representada comumente aqui nesse formato, mas é comum nós empregarmos aqui ele nessa forma zwinteriônica, onde nós temos a espécie representada como H4Y, e ao perder um hidrogênio, ele forma a espécie H3Y-, 2H2Y2-, 3HY3- e 4Y4-. Os 4 valores de pK dados anteriormente correspondem, portanto, às seguintes dissociações. O ácido EDTA H4Y se dissocia inicialmente perdendo um hidrogênio, representado aqui pela constante K1. Na sequência, o H3Y- perde um segundo hidrogênio, representado aqui pela constante de equilíbrio K2. Na sequência, então, a espécie H2Y2- perde mais um hidrogênio, formando a constante K3, representada aqui na sequência. E, por fim, a espécie HY3- perde o seu último hidrogênio para formar a espécie Y4-, representada aqui pela constante de equilíbrio 4, dada a seguir. A fração de cada espécie de EDTA em função do pH pode então ser apresentada aqui num gráfico de distribuição das proporções, ou seja, dos alfas dessas espécies em função da concentração total e também em função do meu pH. Podemos observar que somente os valores de pH acima de 10 é que a maior parte do EDTA em solução existe na fórmula Y4. Se não, vejamos aqui novamente. Para pH maiores do que 10, nós temos uma proporção maior do meu ácido EDTA, né, etileno tetracético, totalmente deprotonado. Tá, ok? Para pHs menores que 10, nós temos então as espécies protonadas também presentes, HY3-, H2Y2- e H4Y. Neste caso, podemos considerar que o hidrogênio compete com o íon metálico do EDTA. Por isso, nas titulações envolvendo o EDTA, nós geralmente trabalhamos com o meio tamponado em pH 10 ou maior que 10, para evitar a presença das espécies protonadas que competem com o meu íon metálico. Então, a tendência para formar um quelato metálico num determinado valor de pH não é discernível diretamente a partir do valor da constante de formação ou estabilidade absoluta do quelato em questão. Isso porque o metal, ao complexar com o meu EDTA completamente deprotonado, ele vai formar a espécie My-4-N, ou seja, o Kf aqui vai ser igual à concentração do meu produto sobre o meu reagente. Podemos ver no gráfico de distribuição das espécies de EDTA em função do pH, que em pH 4, a espécie predominante em solução é a espécie H2Y2-. E sua reação com o metal, por exemplo, o zinco, pode ser descrita a partir da seguinte reação, onde nós temos o zinco metálico complexando com a espécie que predomina em pH 4, que é justamente a espécie H2Y2-,
vai ocorrer a complexação do zinco, formando zinco Y2-, liberando 2 hidrogênios. Contudo, esse hidrogênio aqui, como o meu é muito ácido, ele vai competir com o zinco nessa complexação, o que não é ideal. À medida que o pH diminui, este equilíbrio então se desloca no sentido de impedir a formação do complexo quelato zinco Y2-, e é óbvio que deverá existir um valor de pH abaixo do qual a titulação do zinco com EDTA não poderá ser realizada. O valor deste pH pode ser calculado e o cálculo envolve uma constante de estabilidade absoluta, bem como os valores apropriados das constantes de dissociação do meu EDTA. A expressão que dá a fração de EDTA na forma Y4-, ou seja, completamente deprotonada, pode ser obtida por meio da equação que relaciona a concentração total das espécies de EDTA não complexadas no equilíbrio, ou seja, a concentração das espécies total de EDTA não complexada vai ser igual à concentração de Y4- mais HY3- mais H2Y2- mais H3Y- mais H4Y, ou seja, a concentração total das espécies. Substituindo a concentração das várias espécies em termos das suas constantes de dissociação, nós temos então que a concentração da espécie Y4- dividido pela concentração total das espécies não dissociadas vai ser equivalente a K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4 dividido pela concentração de H mais A4, mais K1 vezes a concentração de H mais ao cubo, mais K1 vezes K2 vezes a concentração de H mais ao quadrado, vezes K1, K2, K3 vezes a concentração de H mais K1, K2, K3, K4. Ou seja, a relação entre a concentração de Y4- sobre a concentração total das espécies não complexadas vai ser dada aqui pelo meu alfa 4. Ou seja, a concentração de Y4- é igual a alfa 4 vezes a concentração das espécies total das espécies não dissociadas. Substituindo o valor de alfa 4 Ca na expressão da constante de estabilidade, nós temos então que o Kf vai ser igual à concentração de My menos 4 menos N sobre N mais vezes Y 4 menos. E substituindo esse termo aqui, nós vamos ter que o termo Y4 menos vai ser substituído então pelo meu alfa 4 Ca. Portanto, nós podemos observar, multiplicando em cruz aqui, levando esse alfa para o lado aqui do Kf, que uma nova constante é estabelecida e essa constante é definida como constante não absoluta, mas constante Kf', tá ok? Que é uma constante relativa, tá ok? O valor de Kf' vai depender diretamente do alfa 4, que depende do pH, e, portanto, é uma constante condicionada ao pH, por isso recebe o nome de constante condicional. Isso porque, ao contrário do Kf, que é a constante absoluta, a constante de formação ou de estabilidade condicional, o Kf', varia com o pH, pois depende diretamente do alfa 4, que também varia com o pH. As vantagens em se trabalhar com Kf', ou seja, com a constante de formação ou de estabilidade condicional, em vez da constante absoluta, está no fato de que o Kf' mostra a tendência real para ocorrer a formação do quelato metálico num determinado valor de pH. Na tabela 6.1, nós temos aqui os valores de alfa 4 em função do pH para o EDTA. Para efeitos de ilustração, considere então a titulação de íons cálcios com EDTA. Lembrando que o EDTA vai ser representado por H4Y. Então, nós temos o cálcio 2+, complexando com os íons EDTA, com EDTA, representado aqui por Y4-, completamente deprotonado, em pH superior a 10, para formar o complexo cálcio Y2-. Antes do ponto de equivalência, a concentração de íons cálcio é quase igual à concentração de cálcio, que não reagiu com o ligante, pois a dissociação desse quelato é muito pequena. No ponto de equivalência, além dele, o PCa, que é o menos log da concentração de Ca, de cálcio, né,
é determinada a partir da dissociação do quelato no determinado pH, usando os valores das constantes de formação ou de estabilidade absoluta e condicional. Como exemplo, então, considere a titulação de 50 ml de uma solução de cálcio 2+, 0,01 mol por litro, com EDTA de mesma concentração, 0,01 mol por litro. Essa solução de cálcio é inicialmente tamponada em pH 10 para garantir que prevaleçam as espécies Y4-, e ele pede para você calcular os valores de PCA nos vários estágios da titulação e traçar uma curva de titulação. A constante de dissociação condicional para o complexo cálcio EDTA em pH 10 pode ser calculada a partir da constante de formação absoluta do complexo, que é um valor tabelado, e do valor de alfa 4 para o EDTA em pH 10, que também é um valor tabelado, como vocês podem observar aqui na tabela 6.2. Portanto, a constante condicional aqui para a formação do complexo cálcio Y2- é igual à constante absoluta vezes o alfa 4. Com o valor da constante absoluta, que é tabelada de 5,010 e o valor de alfa 4 é de 0,35, nós temos que a constante condicional aqui para a formação do complexo CaY2- é igual a 1,8 vezes 10 à décima. Antes, então, do início da titulação, nós temos um volume de titulante igual a zero, ou seja, não foi adicionado ainda EDTA ao meio reacional. Neste ponto, nós temos apenas o cálcio presente em solução, portanto, a concentração de cálcio equivale a 0,01 mol por litro. Logo, o PCA, que é menos log da concentração de cálcio, 2+, vai ser menos log de 0,01 e, portanto, vai ser igual a 2. Antes do ponto de equivalência, e aí estrategicamente escolhemos aqui 20 ml do titulante, ou seja, após a adição de 20 ml de EDTA, nós temos que existe ainda um excesso considerável de íons cálcio, 2+ no meio reacional, uma vez que não chegamos ainda na equivalência química, e sendo o valor da constante de equilíbrio da ordem de 10 a décimo, podemos considerar que a concentração de cálcio 2+, devido à dissociação do complexo cálcio Y2- é desprezível em relação à concentração de cálcio não complexada, ou seja, a concentração de cálcio vai ser igual ao volume inicialmente presente da solução de cálcio vezes a sua concentração menos o volume adicionado de EDTA vezes a sua concentração. Aqui nós trabalhamos com volume em ml, por isso nós multiplicamos ao final por 10 a menos 3. Dividido pelo volume total, que é o volume inicialmente presente da solução de cálcio, mais do de EDTA adicionado, também multiplicado por 10 a menos 3, porque nós estamos trabalhando com volume em ml. O resultado dessa operação dá uma concentração de cálcio de 4,29 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Portanto, o meu PCA, que é o menos log dessa concentração, vai ser de 2,37. Por meio de cálculos análogos a esse, nós podemos obter os valores do PCA para qualquer ponto da curva antes do ponto de equivalência. A área seguinte da curva é após a adição de 50 ml do titulante, que corresponde ao meu ponto de equivalência. Aqui a solução será 5,00 vezes 10 a menos 3 mol por litro e qualquer íon cálcio livre surgirá, portanto, da dissociação do meu complexo, porque a reação é completa do meu ligante com o meu metal. É evidente que a concentração de íons cálcio é idêntica à soma das concentrações das espécies EDTA não complexadas. Logo, a concentração de cálcio é equivalente à concentração total das espécies EDTA não complexadas. Portanto, a concentração do complexo vai ser dada por 50 ml vezes 0,01, que é a concentração de cálcio, vezes 10 a menos 3, dividido por 50, mais 50, ou seja, o volume total vezes 10 a menos 3. Aqui nós podemos utilizar tanto o número de mols do cálcio como o número do mol de EDTA, porque a reação é completa. Isso me dá, então, a concentração de 5,00 vezes 10 a menos 3 mol por litro. A constante condicional, então, vai ser dada como concentração das espécies cálcio complexada de cálcio com Y2-, dividido pela concentração de cálcio 2+, vezes a concentração total das espécies não complexadas. Essa concentração de CaY2- é igual a 5,00 vezes 10 a menos 3, e como a concentração de cálcio é igual à concentração das espécies total não complexadas, nós temos aqui
a concentração de cálcio ao quadrado. E tudo isso vai ser igual a 1,8 vezes 10 a décima, que foi a constante condicional que nós calculamos nos slides anteriores. Portanto, a concentração de cálcio 2+, vai ser igual a raiz quadrada de 5,0 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,8 vezes 10 a décima, que vai me dar um valor de 5,2 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Consequentemente, o meu valor de PCA vai ser de 6,28. Após a adição de 60 ml do titulante, nós temos, portanto, um excesso do DDTA igual a 0,1 milimols, desprezando-se aqui as espécies Y4- provenientes da dissociação do complexo cálcio Y2-. Portanto, a concentração total de espécie não dissociada vai ser dada como 60 vezes 0,1, que é o volume, o número de mols de EDTA adicionado, menos 50 vezes 0,01, que é o número de mols de cálcio inicialmente presentes, dividido pelo volume total. Isso me dá uma concentração aqui de 9,09 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Consequentemente, a concentração do complexo vai ser dada por 50 vezes 0,01, que é a concentração equivalente aqui do meu complexo formado, dividido pelo meu volume total, que vai ser de 4,55 vezes 10 a menos 3. O KF' nós já apresentamos anteriormente, é dado por essa expressão, e substituindo os valores que foram encontrados, nós encontramos então a concentração de cálcio de 2,8 vezes 10 a décima. Consequentemente, o meu PCA vai ser de 9,55. Para então construirmos a curva, nós precisamos de pontos adicionais e para isso basta usar como analogia esses 4 setores que foram apresentados aqui para vocês. E após fazerem isso, nós temos então a figura ao lado, que apresenta a curva de titulação de 50 ml de uma solução de cálcio 0,01 mol por litro com EDTA 0,01 mol por litro, também em pH 8 e 12, além do pH 10. Isso para que vocês observem que a inflexão é maior, ou seja, obtemos uma inflexão maior quando temos maiores valores de pH, pois o KF' é maior em soluções com baixas concentrações de íons H+. Isso porque o KF' é condicional, uma constante condicional, e é inversamente proporcional à concentração de H+, como nós vimos na expressão do KF'. Tá, ok? Essa curva também tem um formato senoidal. Aliás, todas as curvas de titulação têm formatos senoidais, porque elas são curvas logarítmicas. Aqui nós temos sempre menos log de alguma concentração dividido pelo volume. E como atividade aí de nível 3, nós temos o Construindo e Fixando o Conhecimento do módulo 7. São esses 4 exercícios que devem ser entregues até as 23 horas e 55 minutos do dia 22/11. Na próxima aula nós teremos então a nossa segunda avaliação teórica, que abordará o módulo 4, volumetria de neutralização, o módulo 5, volumetria de precipitação e o módulo 6, volumetria de oxidação. Atenção, o módulo 7, volumetria de complexação, que foi essa aula que eu acabei de gravar, ela não será cobrada nessa avaliação. Será cobrada posteriormente, numa prova final, para os alunos que necessitem desse tipo de prova. Eu desejo então para vocês uma ótima semana. Essa então é nossa última web aula. Nós teremos aí na próxima semana uma avaliação de primeira chamada, na seguinte de segunda chamada e por fim a nossa prova final. Espero que vocês tenham gostado da disciplina de Química Analítica 2, tenham aprendido bastante com ela. As aulas estão aí disponíveis, assim como as notas de aula, os gabaritos dos exercícios, das atividades, tá ok? Então, nos vemos aí futuramente na Química Analítica Experimental. Até mais.